Senhor, muito obrigado pelo dia do Senhor, pela palavra, pela sua palavra que foi trazida hoje a nós, Pai. E que assim como tuas palavras que falam direto ao coração, as nossas palavras possam refletir a tua bondade, o teu amor, a tua justiça. E que nesse momento especificamente, a nossa confissão de fé que vai ser trazida aqui, explicada, de forma esquematizada da tua palavra, possam trazer esse conforto ao nosso coração, falando da verdadeira liberdade, que é a liberdade que existe em Cristo, Pai. Que a gente possa desfrutar dessa liberdade, possa entender o que é essa liberdade e viver uma vida digna do teu nome, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então a gente está começando hoje um novo capítulo, né? Seção 1 do capítulo 20, onde a gente vai falar da liberdade cristã e da liberdade de consciência, né? O texto está ali, um texto pequeno, texto base. Eu tentei ser bem direto. Vocês vão ver quando a gente começar a tratar desse texto, ele toca em várias outras sessões que a gente já tratou, que vai tratar, como a palavra de Deus, né? A nossa confissão de fé é baseada na palavra de Deus, então sempre um tema vai tocar no outro, não tem como a gente fugir disso. Eu vou tentar não entrar em aulas e me aprofundar de novo em temas que a gente já passou, mas eu queria trazer um pouco dessa perspectiva que é trazida nessa sessão primeira aí do capítulo e tentar dar uma contemporaneizada, né? Trazer para o nosso mundo hoje, para como a cultura encara também esse tema da liberdade, como é que é visto dentro do mundo hoje, né? E a gente vive numa cultura onde o tema liberdade é debatido constantemente. Por outro lado, a gente vê que a gente tem cada vez menos liberdade. E eu queria, de alguma maneira, tratar isso primeiro trazendo que liberdade não é licenciosidade, né? A liberdade não é libertinagem, não é a gente fazer o que a gente quer. No mundo hoje, principalmente, a gente dentro dessa cultura woke e outros tipos de filosofias que influenciam TV, influenciam programas, filmes, escolas, é dito que a liberdade, de certa forma, é você até se livrar da realidade como ela se apresenta, onde você pode, por você ser livre, vamos colocar assim, o termo que eles usam, você pode ser o que você quiser. Se você é homem, você pode ser mulher. Se você é uma criança, você pode ser até um animal, você não é preso a nada. É o que o mundo apresenta pra gente, né? Eles brigam, inclusive, com a própria realidade dentro do conceito deles de liberdade. Outras pessoas, outros tipos de filosofias também contemporâneas do mundo de hoje, como uma filosofia liberal no sentido liberal econômico, acha que a liberdade é você ter tudo que é seu como sua propriedade, você pode ser vendido, pode ser comercializado, e não existe, digamos, uma ética que não seja a ética do dinheiro. Então a liberdade está baseada no valor que as coisas têm e não necessariamente num centro de moral eterno, como a gente estudou em outras sessões. A gente tem aí também a liberdade, segundo os marxistas mais antigos, onde a liberdade está nos meios de produção. Alguém que é dono desses meios de produção, é dono da sua própria vontade, como coletivo, né? Claro, colocando assim, aí o país se torna livre pela coletivização de tudo. Aí tem a liberdade, porque todos são donos de tudo e ao mesmo tempo ninguém é dono de nada. Então a gente vai encontrando com vários pontos aí de liberdade. A gente vê esses conceitos de liberdade se chocando conforme a gente conversa com as pessoas. Um entende a liberdade de uma maneira, outro entende a liberdade de outra. E a gente vê que nos discursos das pessoas, às vezes até de maneira incipiente ou até de maneira não consciente, elas vão soltando. Às vezes conversando com cristãos ou com jovens de maneira geral, você vê que eles não querem ter filhos porque eles querem a liberdade de poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Você vendo os jovens querem ser livres da autoridade dos pais. E a gente, por aí vai, a gente pode pensar diversos exemplos do que significa a liberdade no mundo de hoje, né? Mas a verdadeira liberdade, que é a liberdade que é trazida, né, pela palavra de Deus, que é trazida por Deus e que é explicada aqui na nossa confissão de fé,
é a liberdade como uma bênção redentiva que foi conquistada por Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, né? Num livro do Sproul, até um livro legal, bem interessante de ler e bem tranquilo, onde ele diz, o nome do livro, né, o que é a liberdade cristã. Tem uma citação que ele diz: a liberdade cristã é ser livre do domínio do pecado e não livre da autoridade de Deus. A doutrina da liberdade cristã é uma das expressões mais belas e consoladoras do Evangelho da Graça. A liberdade que Cristo concede não é anarquia espiritual, nem autonomia moral, mas uma gloriosa libertação da culpa, do poder do pecado, da maldição da lei e da condenação eterna. Ela também oferece acesso livre a Deus e capacidade de obedecer-lhe em amor. A liberdade cristã é um dos frutos centrais da obra redentora de Cristo. Diferente da autonomia moderna, ela não significa independência de Deus, mas sim libertação do pecado, da condenação e da maldição da lei moral, com acesso livre e confiante ao trono da graça. E aí John Owen complementa dizendo, né, que a verdadeira liberdade consiste na restauração da alma, a sua ordem, paz e comunhão com Deus, de onde foi separada pelo pecado. Então aí a gente já confronta diretamente a ideologia do nosso tempo, né, e a ideologia do mundo, né, a gente disfarçada ou mascarada ao longo das décadas, dos milênios, de maneiras diferentes, essa liberdade, que sempre foi um tema comum ao homem, né, a questão da liberdade. Os romanos se consideravam livres ao serem cidadãos romanos, enquanto aqueles que não eram cidadãos romanos ou eram escravizados ou eram tratados como uma segunda classe. Você tem na Revolução burguesa, né, na Revolução Francesa, o tema da liberdade, tanto que a gente tem aí quadros onde a liberdade liderando o povo para se livrar da opressão dos imperialistas, dos reis. Você tem lá nos Estados Unidos a Estátua da Liberdade, como até, digamos, de certa forma, de repente não nesse caso específico, mas a liberdade ao longo dos séculos visto de certa forma até como um ídolo. Algo que é se livrar, você não estar preso a nada. Então a gente vê que, segundo a Bíblia nos ensina, né, que não, a liberdade em Cristo é a liberdade da opressão do pecado, dessas ideologias do mundo e uma subserviência a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. É uma liberdade que traz a nossa alma de volta àquele estado inicial, livre do pecado, né? Então eu vou ler rapidamente o texto base, apesar de já ter introduzido para a gente poder continuar, né? O texto base diz que a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus e lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Aqui a gente já vê que é totalmente diferente do que nos é vendido por liberdade, né? E ao mesmo tempo que a gente vê o mundo exaltando a liberdade por um lado, a gente vê que o mundo cada vez mais ele não é livre até dentro dos padrões que eles estabeleceram. Enquanto, por um lado, eles querem ser livres para dizer que para brigar com a realidade, o que nada mais é do que uma revolta contra Deus, contra a ordem estabelecida por Deus na criação, contra a ordem estabelecida por Deus de homem e mulher, contra a ordem estabelecida por Deus das leis morais dele. Ao mesmo tempo que eles querem se livrar disso e abrem uma luta contra isso, por outro lado, eles vão se deixando controlar por diversos outros vícios, por vícios de pecados, por vícios de... eu ia usar uma palavra mais... pornografia, prostituição, libertinagem, e por aí coisas piores ou até mais leves como isso, né? E a gente só vê o quanto isso é nocivo e o quanto esse pecado, na verdade, aprisiona e não é uma liberdade quando a gente tenta se livrar desse pecado. A partir do momento que Deus transforma o nosso coração e a gente passa a travar guerra contra esse pecado, é que a gente vê que realmente todo esse poder, aquele aguilhão da morte, o aguilhão e as correntes do pecado realmente travavam a gente. E aí quando a gente começa a ter as nossas escamas caídas dos olhos, a gente começa a ver no dia a dia o poder que o pecado exercia sobre a nossa alma, que a gente vê o quanto, na verdade, o pecado não é libertador
e sim aprisionador, e que Cristo, a liberdade em Cristo é exatamente a separação disso tudo e a subserviência a Deus com alegria, né? A gente vai tocar nesse ponto também, que essa subserviência, como ele mesmo diz, não é um medo servil, mas simplesmente por essa transformação que Deus traz ao coração do crente e aquele amor filial de um filho que vê que o pai quer o bem dele, ele se presta ali com espírito voluntário a obedecer e entender que aquilo é o melhor para ele, né? E aí, continuando a leitura da sessão, todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho. A liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial que estava sujeita à igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. A gente vai tratar mais para frente também especificamente disso, mas ele está fazendo essa distinção, porque muitas teologias trazem que antigamente os crentes do Antigo Testamento, os judeus, não tinham a liberdade que a gente tinha hoje. Eles tinham a mesma liberdade que a gente tem hoje. O grau dessa liberdade é que é diferente, pois eles estavam sujeitos à lei cerimonial que apontava para Cristo, que hoje em dia a gente não está mais sujeito diretamente a essa lei cerimonial, né? Eu vou, então, dar continuidade agora, primeiro entrando no ponto, fazer um leve desenvolvimento histórico, falando primeiro da patrística, né, dos nossos pais apostólicos, que eles compreendiam de forma, digamos, incipiente a liberdade, não era um ponto central para ele essa liberdade como algo filosófico, como é hoje em dia, onde a gente briga com várias ideologias. Na época deles, eles tinham a certeza, e tanto que a gente vê nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, e depois nos escritos que vêm após, que a ênfase é na liberdade do pecado, mas com eles ali no início não tinham total, tirando Paulo, é claro, né, mas ali nos debates iniciais, quando a gente vê os primeiros concílios, eles ainda ajustando a questão do papel da lei dentro dessa liberdade, como é que a lei se encaixava nisso, qual era o papel dela, eles tentando ali interpretar o que Paulo tinha escrito, né. Na Idade Média, aí já com a Igreja Católica como instituição ali governante daquele período, isso aí é totalmente distorcido, né? A liberdade tem ali uma conotação legalista e de sacramentos, e a escravidão no sistema de méritos, onde você só recebia se você fizesse algo, né? A salvação não era simplesmente um dom concedido por Deus, um presente concedido por Deus, mas ela era meritória pelos méritos alcançados pelo crente. Então a liberdade é entendida apenas como a libertação do pecado interior, mas sem liberdade plena da condenação. Eles entendiam que você era liberto do pecado até certo ponto, mas a condenação ainda estava em você se você não pagasse certas penitências, se você não agisse de certa conformidade, aquilo ali é que ia mostrar que você não estava condenado, né? Aí a reforma vem de maneira brutal, né, para recuperar essa noção da liberdade cristã, primeiro ali com Lutero, depois Calvino. Um dos escritos importantes sobre isso é o da liberdade cristã de Lutero, né, onde ele recupera a verdade de que o cristão é livre de toda obra meritória, mas servo voluntário de Cristo em amor. Ele retoma esse conceito, né, da liberdade cristã como a liberdade em Cristo, já alcançada por Cristo, e a liberdade do nosso pecado, do mundo, do poder do diabo sobre a vida do cristão, né? E aí, chegando já na nossa confissão de fé, né, ela sintetiza isso de uma maneira muito precisa. Ela mostra as contribuições que a gente teve na reforma, dos pais apostólicos também, de Agostinho, enfatizando a liberdade tanto da maldição da lei, quanto do jugo cerimonial e a obediência como algo voluntário e filial no Espírito Santo, onde o crente só consegue essa obediência pelo trabalho do Espírito Santo nele, né? Então, somente o verdadeiro cristão é verdadeiramente livre, porque só ele vai ter esse trabalho do Espírito Santo, essa vontade de lutar contra o pecado, né? E aí a gente esbarra, não tem como não esbarrar no que a gente já tratou no capítulo 9, né, da sessão, quando a gente falou sobre livre-arbítrio, né? Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando aqui da liberdade cristã, o poder do pecado, então a gente acaba esbarrando ali no livre-arbítrio. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas ali a nossa sessão traz o conceito da liberdade natural,
onde todo ser humano tem uma liberdade natural no sentido de que o ser humano toma decisões, ele é livre para tomar decisões. Agora, o ser humano caído após o pecado, ele não consegue mais escolher o bem. Por isso que o ser humano, no seu estado natural, ele tem a liberdade, mas não a liberdade com que a Bíblia nos apresenta. Ele é escravo do pecado, ele é sujeito aos seus desejos e suas paixões, que nunca estão de acordo com Deus, nunca estão de acordo com a vontade de Deus, nunca estão de acordo com a palavra de Deus, e por isso ele não é livre. Por isso ele é escravizado, ele não consegue ter nem a consciência do que aquilo traz para ele. Ele está em rebeldia com Deus, simplesmente por conta do pecado natural, às vezes de forma consciente, muitas vezes de forma inconsciente, mas ele não tem essa noção de que ele é escravo de desejos que nascem de dentro dele. E isso aqui é importante a gente pontuar, porque muitas vezes a liberdade, como o mundo traz hoje, a filosofia foi trazendo ao longo do tempo, e como a gente tocou aí na introdução, é uma liberdade que acha que o ser humano é livre por sua vontade, ele pode fazer o que quiser, ele é livre para tomar as decisões dele no sentido que ele é autodeterminante da sua vida, enquanto a Bíblia nos mostra claramente, né, que realmente não existe, digamos, de maneira geral, a gente sabe que existem exceções, o ser humano não é coagido e não tem uma coerção para que ele tome a decisão. Por exemplo, eu não fui coagido a dar aula hoje ou não. Não houve essa coerção, não houve essa coação. Você não é coagido a virar para a direita ou para a esquerda, você não é coagido a tomar uma decisão de agir de uma maneira ou outra, de maneira externa, mas senão pela vontade que está dentro de você. E isso que o ser humano não entende. Eles veem a liberdade como se fosse uma autodeterminação, algo que o ser humano escolhe e não está sujeito a nada, enquanto a Bíblia nos mostra claramente, quando a gente tratou da questão do livre-arbítrio, que não, o ser humano está extremamente, principalmente o ser humano em seu estado caído, ele está extremamente preso, escravizado, coagido internamente pela vontade dele, uma vontade que vem de dentro dele, de fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. Todo desejo dele é contrário à lei de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Não há um justo, nenhum sequer, todos se perderam, ninguém busca fazer o bem. É isso que a Bíblia nos ensina, que o ser humano, largado à sua sorte, ele não é livre. Ele tem a liberdade natural, a liberdade de escolher direita e esquerda, falar ou não falar, fazer ou não fazer, mas toda essa vontade, se não for transformada pelo Espírito Santo, é uma vontade presa ao pecado. E então a gente demonstra que o homem mantém essa liberdade natural, está presente mesmo o ser humano na inocência, na queda, na graça, no estado de graça e no estado de glória, ele tem essa liberdade natural de escolher ou não. Contudo, no estado caído, o homem possui liberdade, mas não tem capacidade de praticar o bem. Devido à sua depravação total, ele é livre para fazer o que deseja, mas não é livre para desejar fazer o bem de forma alguma. O homem é livre para fazer o que deseja, mas por natureza, seus desejos são corrompidos, ele está livre somente para pecar, mas incapaz de desejar ou fazer o bem espiritual. Se alguém puder abrir aí Romanos 8, de 7 a 8, e outro já pode abrir Efésios 2, de 1 a 3. Romanos 8, 7 e 8, Efésios 2, 1 e 3. Quem encontrar pode ler. Por isso, o temor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Efésios 2, 1 e 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que eram
Então aqui ele demonstra claramente, né, que sim, o ser humano tem essa liberdade de agir. A Bíblia deixa aqui claro. Mas o ser humano não tem a liberdade bíblica, a liberdade cristã de desejar fazer o bem. Todas as suas vontades estão escravas ao pecado, estão escravas às vontades da sua carne, às inclinações da nossa própria carne. Então isso foi para pontuar aqui, até de forma bem rápida, né, sem aprofundar muito, mas para a gente fazer essa diferença do que a gente está tratando quando a gente fala de liberdade. Ali a gente já tem um adjetivo, né, que já mostra bem que é a liberdade cristã. Então, qual é essa diferenciação da liberdade cristã para a liberdade que nos é vendida e nos é bombardeada no mundo aí constantemente, né? Então, a liberdade cristã, que a gente considera aqui, é aquela que foi comprada por Cristo para o crente e aplicada pelo Espírito Santo. E essa sim é uma liberdade verdadeira, porque envolve uma nova capacidade. Essa liberdade é muito mais do que a simples ausência da coerção externa, algo que todos os homens possuem. Ela também é a restauração da capacidade interior de querer e fazer o que agrada a Deus, e a libertação das incapacidades que o pecado trouxe sobre o ser humano. Então aqui é o ponto central, né? Como eu trouxe ali, não sei, que às vezes meu pensamento vai muito rápido, se eu estiver acelerando, fala que eu tento voltar, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode interromper também. Mas é isso que eu queria mostrar, que enquanto a liberdade do mundo, eles pensam na liberdade em termos de ausência de coerção externa, ausência de alguém mandando eles o que fazer, a liberdade como seja, eu faço o que eu quero, eu posso agir da maneira que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, enquanto o mundo entende a liberdade dessa maneira, dentro de cada filosofia, isso é mais ou menos acentuado, mas de maneira geral é isso que o mundo entende por liberdade. A liberdade cristã, a liberdade que Cristo comprou para a gente, a liberdade que é descrita na Bíblia, não, é uma liberdade interna, é uma liberdade que muda a vontade do ser humano, é uma liberdade que faz com que o ser humano possa ser restaurado, ir sendo restaurado até a glorificação, aquilo que Deus criou inicialmente para o ser humano, aquele estado de obediência, aquela vontade de fazer o bem, aquela vontade de fazer o que Deus deseja. Bavinck, na dogmática dele, diz: a liberdade cristã não destrói a lei, mas a estabelece no coração dos crentes. Pela regeneração e pela obra do Espírito, a lei se torna o objeto do amor e não da aversão. Então está aí a grande diferença da licenciosidade para a liberdade cristã. Enquanto que o mundo entende como liberdade nada mais é do que licenciosidade, e de que de certa forma infiltrado está no cristianismo já, onde as pessoas, os antinomianistas e, enfim, até pessoas não cristãs se infiltram e muitas vezes distorcem esse entendimento da liberdade cristã, trazendo isso para o campo da licenciosidade, como se a gente não tivesse debaixo de lei alguma, mas não, a liberdade cristã, pelo contrário, ela não destrói a lei, mas ela, no coração dos crentes, ela renova esse amor pela lei e essa vontade de obedecer à lei moral de Deus, né? Então, o cristão possui liberdade de vontade, mas não é livre da lei, nem do pecado. Desculpa que ele possui liberdade de vontade, isso não cristão, né? Mas ele não é livre da lei. O não cristão tem liberdade de vontade, mas não é livre da lei, nem do pecado, nem da morte. Mas a liberdade dos filhos de Deus consiste exatamente na libertação dessas coisas, como a gente vai ver agora no que ele pontua. A gente é livre da lei no sentido penal dela, né, de condenatório dela. A gente é livre do poder do pecado e a gente é livre do poder da morte. E aí são os pontos que a nossa confissão traz, né? Eu botei aqui pontuado, mas vocês conseguem acompanhar ali no texto, a síntese que ele traz, primeiro, da libertação. Do que exatamente o crente é livre? Qual é essa liberdade que a gente tem? Do delito do pecado, o primeiro ponto, da ira de Deus, da maldição da lei, do poder do mundo, de Satanás e do domínio do pecado, do mal das aflições, da morte, da sepultura e da condenação eterna. Então, o crente, ele foi liberto do pecado e foi feito servo de Deus. A liberdade cristã é servidão a Deus. O verdadeiro crente é aquele que se alegra em servir a Deus. Aquele que é verdadeiramente livre é aquele que, de forma voluntária, se coloca aos pés do Senhor Jesus Cristo e faz aquilo que Ele ordena. Então,
quando isso é demonstrado verdadeiramente na vida do crente, isso significa que aquele reino e aquele domínio do pecado já não mais habitam nem têm poder sobre a vida do crente. Ele está verdadeiramente livre, ele consegue lutar contra a carne dele, ele consegue, pelo poder que Deus dá no espírito dele, ele consegue lutar contra esse poder do pecado. Ele é liberto do presente século perverso. Gálatas 1,4, se alguém puder ler, por favor. O qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. 1 João 2,15 a 17 também, e outro Romanos 12,2, por favor. Primeira João 2,15 e 17 e Romanos 12,2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Romanos 12,2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele é livre também nesse sentido, que ele é livre do presente século, que é perverso, que é entregue já no maligno, né? Então o verdadeiro crente, ele não se amolda às modas, aos padrões de pensamento, aos padrões de comportamento. Esse mundo é estranho a ele, por isso que o verdadeiro crente é um peregrino nesse mundo, porque ele está caminhando para a sua verdadeira pátria. Por ser liberto, ele não se amolda mais a esse tipo de pensamento, né? O verdadeiro crente também, eu estava, quando eu li, eu nem botei aqui, mas eu lembrei, por isso que quando a gente pega ali as cartas de Paulo, é claro que quando a gente leva a moral cristã até o seu mais, digamos, elevado nível, não sei se seria a melhor palavra, a gente não vai ter escravos, não vai ter senhores e escravos como a gente tinha antigamente, mas por isso que Paulo, dentro da realidade dele, onde era uma realidade onde existiam escravos, existiam servos, pessoas que eram subjugadas a outra, em nenhum momento ele coloca isso como um problema primário, em nenhum momento ele incita a revolução, como de repente uma teologia de libertação marxista, ele não incita a revoltas, ele não incita a pessoas a se livrarem daquilo. Pelo contrário, ele fala que aquelas pessoas em Cristo já são verdadeiramente livres, que a liberdade delas é diferente, é interna. E através da maneira com que Cristo age nelas, elas podem, mesmo em meio a todas aquelas dores, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, mesmo em meio, muitas vezes, à injustiça, elas são livres. Elas são livres por algo interno que aconteceu nelas e elas vão ser livres eternamente por algo que vai acontecer quando elas forem glorificadas. Então, todos esses padrões do mundo, as injustiças, as coisas ruins, as modas, os padrões, Paulo não tinha problema em escrever para que os servos fossem obedientes aos seus patrões, por mais que de repente ele entendesse que não. Tanto que quando ele escreve a Filemão, ele fala sobre Onésimo, ele incita Filemão a libertar Onésimo pela dívida que Filemão tinha com ele, pela salvação, pela pregação do Evangelho. Ele tinha uma noção de que aquele tipo de servidão, de repente não era uma servidão que Cristo aprovaria de maneira geral, digamos assim. Mas ele tem a noção de que aquilo não é o maior problema, porque o maior problema do ser humano não é uma simples servidão no mundo presente, mas é uma servidão da alma, uma servidão que Cristo veio para libertar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por isso que o cristão, muitas vezes, quando a gente vê a teologia da libertação
na Igreja Católica e também essa teologia esquerdista no mundo, onde na Igreja Evangélica, quer muitas vezes colocar essa questão que eles chamam de justiça social à frente do Evangelho. Isso não é verdade, porque o problema principal do Evangelho não é esse. Não que não seja algo que o Evangelho venha a tratar na vida daqueles que se convertem, que os patrões, tanto que Paulo escreve a servos e patrões, para que os patrões mudem a maneira de agir com seus servos também, mas o problema principal do Evangelho, que o Evangelho vem combater, é a escravidão da alma daquelas pessoas, é a escravidão do pensamento daquelas pessoas, é a escravidão que vai levar à condenação eterna. Então, quando aquilo é combatido, através da pregação do Evangelho, o verdadeiro crente também é livre, porque Satanás não exerce mais senhorio sobre ele. Atos 26, 18. Se alguém puder, eu não falei, mas se alguém puder ler. Então aí você vê que é liberto desse poder, do senhorio de Satanás sobre a alma. O verdadeiro crente é livre de verdade, porque Satanás não tem mais senhorio sobre a alma daquela pessoa. Eu vou tratar um último ponto. Eu fui... achei que eu ia conseguir terminar hoje, tem ainda algumas folhas. Eu fui inocente aqui. Vou tratar mais um ponto para encerrar e depois domingo que vem eu continuo. Então, até mesmo aquelas coisas, como eu trouxe aqui de exemplo, da época de Paulo, que a gente vê ao longo da história, crentes que são muitas vezes escravizados, crentes que às vezes são mortos por viver em países onde o cristianismo não pode ser livremente exercido. Então, mesmo essas coisas, adversidades, aflições, ou aquelas mais extremas como a morte, a sepultura, que são consequências do pecado original, que ali tem influência na vida do crente, elas, na vida de quem é livre em Cristo, elas são privadas total ou parcialmente do seu poder sobre o crente. As adversidades e aflições podem ser, e frequentemente são, inteiramente para o benefício do crente e para a glória de Deus. Mesmo quando há disciplina por causa do pecado, isso coopera em última instância para o bem. Se alguém puder ler Salmo 119, 71. E Romanos 8, 28. Se alguém quiser ler, eu acredito que todos conheçam, mas se alguém puder ler também. Romanos 8, 28 e Salmo 119, 71. Foi meu irmão ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E Romanos 8, 28. Pois todas as coisas. Romanos 8, 28. Não. Eu posso errar, mas pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Deu branco aqui. Deus, segundo o seu propósito. Então você vê que mesmo enquanto o mundo encara as adversidades, as aflições, a morte, eu gosto sempre de um exemplo que o Rodrigo deu, pelo menos eu já vi algumas vezes ele dar, acredito que quem participou da aula com ele já viu, até quando você vai no funeral, no enterro de um crente, é diferente do enterro de alguém do mundo. Quando você vai no enterro de alguém que não é cristão, você vê, às vezes, um desespero desmedido, como se aquilo fosse o fim, porque para o não crente é o fim aquilo ali, não existe nenhuma esperança para aquilo. Enquanto no enterro de um cristão, daquele que verdadeiramente seguiu a Deus, você vê que apesar da tristeza por perder alguém amado, alguém querido, a esperança pelo que está vindo, a certeza de onde aquela pessoa está, aquilo acalma o coração. Até aquilo não é motivo de prisão, de tristeza final, mas, pelo contrário, motivo de alegria. E tudo isso é ressignificado na vida do crente. Enquanto para o não crente, às vezes, estar preso é algo ruim, porque provavelmente ele cometeu um pecado e fez aquilo. Um cristão onde vive um país não crente e é preso por causa do Evangelho, para ele aquilo não é motivo de tristeza, e sim motivo de alegria por ter sido preso por causa do Evangelho. Paulo diz que ele se alegrava por sofrer pelo Evangelho. Então, quando a gente é liberto desse poder do pecado, é liberto do poder da morte, a gente é liberto
do cativeiro de Satanás, inclusive tudo isso que antes a gente via como ganho ou que a gente via como problema, as coisas que a gente considerava boas, que na verdade eram ruins, e as coisas que que a gente considerava ruins, mas que muitas vezes para o crente são consideradas boas, como aflições, quando a gente é cristão e a gente é verdadeiramente livre, aquilo é totalmente ressignificado na nossa mente pelo Evangelho. E a gente vê que aquilo ali é benefício para o crente. Ele pode ser disciplina por causa do pecado, ou seja, disciplina ou não, ou simplesmente uma aflição por qual Deus fez com que seu povo passasse. Em última instância, aquilo é para o nosso bem. E quando a gente tem essa liberdade cristã, quando a gente é verdadeiramente livre em Cristo, a gente tem um entendimento diferente nesse sentido. Eu vou encerrar aqui, porque ainda falta aí um bocado, e domingo que vem eu continuo trazendo os outros pontos da questão da libertação aí, da liberdade cristã em relação a outros pontos. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma observação, comentar alguma coisa? Não? Vou orar então para encerrar. Alexandre, você ora para a gente para encerrar, por favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi exposta, lida, pregada ao teu povo, ó Deus, pelo alimento que desce do céu, que é Cristo Jesus, o alimento que nos capacita para a vida eterna. Também te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que agora no estudo da escola dominical, ela nos fortalece, por essa liberdade que o Senhor nos concedeu, Senhor, de nos livrar dos grilhões do pecado. Éramos escravos do pecado, hoje não mais. O Senhor nos dá liberdade para vivermos segundo a tua palavra, segundo a ação do teu Espírito Santo em nós, para vivermos de conformidade com ela, para nos aplicarmos, ó Pai, a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nunca nos falte a ação do poder do Evangelho pregado pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, e que por ela, Senhor, possamos viver uma vida reta, santa, e viver caminhos retos e aplanados, segundo a tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que foi feito aqui. Aceita, Senhor, a nossa adoração com aroma suave ao teu trono de graça. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, debaixo do teu cuidado paternal, e nos traga, Senhor, logo mais para o culto vespertino, para que possamos cultuar o Senhor e ouvir da tua palavra e receber de ti o alimento, para que possamos viver uma vida